bem-vindas a mais uma live. Tudo ok aí? Vamos iniciar aí. Estamos ao vivo agora no Instagram e no Facebook. Vamos entrando, deixando aí o joinha pra gente se tá tudo ok. O som, a imagem, dá aí um joinha se tá tudo ok. Boa noite, gente. Vai entrando, manda o aviãozinho, deixa o coraçãozinho. E uma coisa muito importante para eu falar agora antes que eu me esqueça: se quiserem fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, basta colocar tanto na barrinha de comentar ou no balãozinho ao lado, que eu vou estar olhando ambos e a gente comenta aqui ao longo da live. Isso mesmo, as confeiteiras de plantão aí já vão deixando algum comentário, alguma coisa, dando joinha pra gente. Se está tudo ok, manda o aviãozinho para as outras confeiteiras de plantão, pra gente espalhar aí conteúdo para as pessoas, para as confeiteiras de plantão. Curte aí, né, a nossa live. Vamos entrando, vamos dar início aí mais um De Frente com a Poli. Aqui eu falo das estratégias para você fazer um bolo seguro e atrativo decorado com chantilly. Eu sou Poliana Campos e o tema de hoje é: por que o meu bolo dá barriga na lateral? Isso mesmo, vamos falar aí das barrigas, né, que alguns bolos dá aí na lateral, que não deixa o nosso bolo nada bonito, nada atrativo e nada seguro, né? As barrigas da lateral do nosso bolo nada mais é do que aquela, tipo um ovinho, né, ali na lateral, ali que a gente logo consegue perceber olhando para o nosso bolo. Alguma coisa? Tá tudo ok aí? E por que dá essas barrigas, né? Tem aí alguma confeiteira de plantão que queira aí arriscar? Por que dá essas barrigas no nosso bolo, que não deixa o nosso bolo bonito e que assim faz o nosso coração ficar apertado? Porque qual confeiteira que quer ver aí o bolo dela dando aquela barriga na lateral? Alguma confeiteira aí de plantão que quer arriscar? Por que dá essa barriga aí no nosso bolo? Não? Saiu? Caiu? Não, pode continuar. Ah, tá. Achei que tinha caído. Alguma confeiteira aí quer arriscar? Por que dá essa barriga na lateral do nosso bolo? Primeiramente, gente, antes da gente pensar, né, nessa barriga que dá na lateral do bolo, temos que pensar que o bolo, ele passa por todo um processo de produção, né? Ele tem que passar por todo um passo a passo, né? Temos que pensar isso. E esse passo a passo que o bolo tem que passar até chegar na sua finalização, ele tem que ser muito bem feito, né? Todo esse passo a passo. Porque se ele não for bem feito, se esse passo a passo não for bem feito, o que vai acontecer? Ele vai dar problemas quando o bolo estiver finalizado, tá? Então nós temos que pensar aí primeiro numa massa legal, numa massa estruturada. Temos que pensar aí no nosso recheio, num recheio firme, num recheio estruturado, né? Temos que pensar em todo o passo a passo, tudo ser muito bem feito, a estrutura, né? Fazer a estrutura correta do bolo, para o bolo descansar na geladeira, descansar o tempo necessário, né, que for antes de decorar o bolo e finalizar o bolo. Então todo esse passo a passo que a gente tem que fazer com o nosso bolo, ele tem que ser executado muito bem feito, né, para não dar problemas ali no futuro. Porque o que acontece? Geralmente, né, os problemas que ocorrem no nosso bolo, os erros, na verdade, os problemas são os erros que a gente comete na produção do nosso bolo. E os erros, geralmente, muitas das vezes, eles só aparecem quando o bolo, nesse aqui, os erros, geralmente, ele aparece no nosso bolo quando ele já está todo finalizado, tá? Muitas das vezes os erros só aparecem quando o nosso bolo já está todo finalizado. E a barriga na lateral do nosso bolo é um desses. É um desses erros que a gente comete lá na produção do bolo e que ele vai mostrar pra gente somente quando o bolo está totalmente finalizado, que ele vai começar a aparecer esses erros, tá? A barriga aí no bolo é um deles.
E o que que leva aí a dar uma barriga no nosso bolo? O que geralmente, né, deixa dar essa barriga no nosso bolo é o recheio, tá? Podemos dizer aí que 90% é o recheio sem estrutura. É aquele recheio sem firmeza, né? Porque para a gente ter um bolo seguro, um bolo atrativo, precisamos de ter um recheio firme e ao mesmo tempo estruturados. A gente comete muitos erros. Eu, Poliana, por exemplo, já cometi vários erros, principalmente quando eu estava começando na confeitaria. A gente pega uma receita de internet, pega uma receita daqui e muitas das vezes a gente se apega àqueles recheios gostosos, se apega, às vezes a receita está escrito que é um recheio firme, mas muitas das vezes ele é um recheio firme na hora que você prepara, mas ele não é um recheio que consegue se manter firme em temperatura ambiente. Por isso que muitas confeiteiras, eu vejo muitas confeiteiras aí errando, né, na hora de escolher os recheios adequados para estar colocando nos bolos. Eu, por exemplo, já errei muito, muito mesmo, e eu vejo muitas confeiteiras errando também. Eu queria aproveitar e até mostrar para vocês, quando eu comecei na confeitaria, há mais ou menos 8 anos atrás, eu já falei aqui várias vezes que eu comecei vendendo bolos de pote. E o bolo que eu mais vendia, né, na época que eu comecei vendendo os meus bolos de pote, é a mousse de leite ninho. Essa mousse, assim, estourou aqui na minha cidade. Eu vendia muitos bolos de pote com essa mousse. E foi através dessas mousses que eu comecei a pegar dos meus pedidos dos bolos festivos, né? As pessoas começaram a me pedir. E com o tempo, né, eu aceitei a pegar os pedidos dos bolos e eu comecei a usar essa mousse minha nos meus bolos festivos. E, gente, os bolos festivos, eu não tive assim, como que eu posso dizer? Eu comecei a ter muitos problemas com eles. Eu tive muito sucesso nos bolos de pote, mas nos bolos festivos comecei a ter muitos problemas. Porque a mousse que eu usava nos bolos de pote, ela não era uma mousse legal para poder usar nos bolos festivos. E eu custei a entender isso. E até eu conseguir entender isso, eu passei aí por muitos perrengues aí fazendo os meus bolos festivos. Passei por vários perrengues aí fazendo os meus bolos festivos, porque eu não queria tirar essa mousse maravilhosa, que eu vendia muito bolo de pote com ela do meu cardápio, porque as pessoas me pediam os bolos festivos com essa mousse. Então eu tinha aí um medo muito grande de tirar ela do meu cardápio. Então eu queria fazer os meus bolos de pote com essa mousse. Mas essa mousse, gente, é uma mousse muito gostosa, é uma mousse maravilhosa, mas é uma mousse sem estrutura para bolos festivos. Então o que eu pude estar fazendo aí para mim não tirar o meu recheio, né, do meu cardápio? O que eu fiz com a minha mousse? Comecei a fazer cinta de contenção usando o chantilly em pó, né? Fazia a cinta de contenção no meu bolo e colocava o recheio no meio. Não adiantava. Comecei a congelar os meus bolos, fazia os meus bolos, congelava os meus bolos, eu decorava ele congelado e não adiantava. Por que não adiantava? Porque quando o meu bolo ia para o evento do meu cliente, né? Para o destino que ele tinha que ir, né? Eu ia lá para o evento do meu cliente, ficava ali em temperatura ambiente, no mínimo 4 horas, ele vinha e aparecia os defeitos. E como ele era um recheio mole, eu usava um recheio muito mole, o que acontecia? Com o tempo que ele ficava ali em temperatura ambiente, ele ia tipo abaixando o meu bolo, fazendo uma força para querer sair na lateral, dando ali aquela barriga na lateral do nosso bolo. Então, gente, eu passei vários perrengues aí com a minha mousse. Eu até fiz ela hoje e vou estar mostrando para vocês a textura dessa mousse. Ô, Isabela, pega ali no freezer para mim a minha mousse geladinha que eu fiz hoje. Isso. Não. Só essa mesmo. Ó, vou mostrar pra vocês que eu até fiz a minha mousse
Ó. Tá vendo? Ela tá geladinha, acabei de tirar ela da geladeira. É uma mousse consistente, firme, ó. Tira igual um sorvete. Tira igual um sorvete, ela não cai, ó. Ela não cai. Ela mantém firme, ó. Olha onde eu tirei a bola. Ela mantém firme, tá vendo? Ó, não cai. Opa, a colher que caiu. Ela não cai de forma nenhuma, tá bem firme. Mas o que acontece com essa mousse? Por que eu falo que eu passei muito perrengue utilizando essa mousse aqui maravilhosa nos meus bolos festivos? Por quê? Ela é uma mousse firme, gelada, geladinha, ela é uma mousse firme. Depois, se eu pegar essa mousse e colocar ela em temperatura ambiente, depois de umas horas, ela não vai estar com a mesma firmeza que ela está agora aqui gelada. Tá vendo? Por isso que eu passei vários perrengues utilizando essa mousse dentro dos meus bolos festivos. Então, o que eu comecei a fazer, como eu já falei para vocês, para me evitar que desse barriga no bolo? Eu comecei a usar a cinta de contenção, né? Usava o chantilly em pó, fazer a cinta de contenção de chantilly em pó, não adiantou. Comecei a congelar os meus bolos e decorar eles congelados, também não adiantou. Ou seja, só camuflava o problema. Horas depois que o bolo estava ali exposto na mesa do evento, o problema começava a aparecer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, depois de eu testar, né, várias coisas, pensar como que eu ia fazer, como que eu não podia tirar esse recheio do meu cardápio, testei a cinta de contenção, não deu certo, testei o congelamento, não deu certo, eu entendi, né, eu realmente entendi que eu tinha que mudar ali a forma de estar fazendo a minha mousse de leite ninho. Então, hoje, para mim conseguir ter aí um recheio firme, um recheio... Será que é a luz? Hã? Um zumbido. Você acha que não é ela, não? Não, né? Não. Então, para mim hoje, resolver o meu problema de vez, não ter problema nenhum, conseguir um recheio firme, um recheio estruturado, eu comecei a fazer os meus recheios à base de brigadeiro, à base de ganache e uso mousse sim, mas aquele mousse muito bem estruturado. Porque o nosso recheio, para poder conseguir ter um resultado aí de um bolo seguro e um bolo atrativo, tem que ser um recheio firme, mas ao mesmo tempo estruturado e que se mantém em temperatura ambiente com a mesma estrutura, com a mesma firmeza, tá? Então eu até trouxe para vocês aqui a mesma mousse que eu mostrei para vocês agora geladinha. Essa aqui eu deixei a minha mousse, peguei um pouco 4 horas antes de começar a live e olha a minha mousse como que tá. Bem mole. Olha aqui. Olha a minha mousse como que tá. 4 horas depois. Aqui, como eu mostrei pra vocês, ela tá firminha, nem cai da colher. E aqui, ó. Opa! Não, mas que tá caindo é tudo da sua mão. Tá. Nem parece a mesma mousse. Ó. A mousse tá firminha. Essa é a gelada. Essa é a gelada. Acabei de pegar uma colher limpinha e peguei aqui, ó. Firminha, não cai. E olha ela, a mesma mousse 4 horas depois. A mesma mousse. A mesma receita. Peguei ela aqui, tirei e deixei ela aqui nessa vasilhinha 4 horas. Por que eu fiz isso? Deixei ela 4 horas. Porque geralmente um evento, né, o nosso bolo fica exposto ali em cima da mesa de um evento, geralmente é 4 horas, né, que dura um evento. Então eu tirei ela 4 horas antes da live começar, para eu poder ver como que minha mousse ia ficar. E olha o resultado da minha mousse. Não, de jeito nenhum esse recheio dá para colocar dentro de um bolo festivo. Com esse recheio a gente não consegue aí um resultado de um bolo seguro, né? Porque se o bolo der barriga, automaticamente a gente já vê que não é um bolo seguro, né? E além de seguro, nada atrativo, porque um bolo com aquelas barrigas na lateral, onde que tá ali a camada de recheio,
não vai ser um bolo nada atrativo, né? Tirando que isso na festa do cliente, a maior parte das fotos a gente tira na hora do parabéns, né? E o parabéns é depois de um tempão. Exatamente. Então, mesmo que você congele o seu bolo, decore ele congelado, que não é legal, né? Que eu já falei aqui em outras lives o que acontece com o bolo congelado. Mesmo que você decore o bolo congelado, entrega, ele vai até chegar intacto no evento dele. Mas, horas depois, ele vai começar a aparecer os problemas. Mesmo que demore uma hora, ele vai começar a aparecer. E como, né, a Isabela lembrou a gente que geralmente não, na maioria das vezes, o bolo a gente vai tirar muitas fotos ali, é na hora do parabéns. E a hora do parabéns é na hora que a festa está ali quase sendo finalizada. Então o bolo já ficou ali um bom tempo em temperatura ambiente. Então o seu recheio pode ter certeza que vai dar problema, tá? Então o que tem que fazer aí, Poliana, para poder ajudar? Pra gente saber o que a gente faz para os nossos bolos não da barriga, se aquele recheio é bom. Eu peguei um recheio em tal lugar, eu quero testar, eu quero ver. O que eu falo sempre para as minhas alunas, né, para as confeiteiras aí de plantão, fazer esse teste. Qualquer recheio que você quiser trabalhar, que você viu a receita, gostou, quer trabalhar, ou quer inventar uma receita nova e quer saber se ela vai dar certo para o seu bolo, você vai conseguir ter um bolo seguro, um bolo atrativo, faz o teste. Faz o teste com aquele bolo. Geralmente as receitas pedem para deixar a mousse, por exemplo, na geladeira, para ela dar uma firmeza, tá? Deixa ela na geladeira o tempo que pede e depois retira da geladeira e deixa em temperatura ambiente. Pelo menos por 4 horas, para poder ver como que essa mousse vai ficar depois de 4 horas. O jeito que essa mousse ficar dentro do seu potinho, você pode ter certeza que é o jeito que ela vai ficar lá dentro do seu bolo, tá? Então faça isso com os recheios, né, que você for trabalhar com o seu bolo. Então eu trouxe aqui também um brigadeiro e uma mousse, uma outra mousse. Esses dois recheios aqui, eles estão também em temperatura ambiente, tá? Eles não estavam dentro da geladeira, não. Eles estão em temperatura ambiente, deixei eles em temperatura ambiente, fiz e deixei em temperatura ambiente, porque eu quero mostrar para vocês que além de ser um recheio cremoso, tá? Um recheio muito gostoso, cremoso, porque todo brasileiro gosta daquele recheio cremoso, porque às vezes a gente associa assim, uma ganache, um brigadeiro, já pensa naquele recheio duro. Não, tá? Você pode conseguir um recheio, conseguir no ponto correto dele, você consegue um recheio cremoso, um recheio firme e ao mesmo tempo estruturado, né, para você colocar no seu bolo. E o melhor, que se mantém com aquela estrutura adequada para o seu bolo seguro em temperatura ambiente. E também um recheio gostoso, né? Com certeza. Então aqui eu trouxe, olha, o brigadeiro, olha aqui a textura desse brigadeiro. Olha a cremosidade dele. Dá até vontade de comer uma colher. Olha, tá vendo? Tá dando pra ver? Sim. Aqui e aqui. Exatamente. E é um recheio muito cremoso, parece estar mole, mas não tá. É um recheio seguro, super seguro para você colocar dentro do seu bolo, super seguro, tá? E aqui ele tá em temperatura ambiente, então gelado ele vai ficar um pouquinho mais firme, né? Um pouco mais firme, mas quando ele ficar ali exposto ali em temperatura ambiente, é essa textura que ele vai manter lá dentro do seu bolo, tá? E aqui eu trouxe uma mousse, né? Uma mousse diferente, não é a mesma mousse que eu mostrei para vocês antes, que é essa aqui. Essa aqui já é uma mousse diferente, né? Uma outra receita, mas que também tem uma cremosidade muito grande, ó. Olha a cremosidade da minha mousse, tá? Que tem uma cremosidade muito grande. Lembrando que essa mousse aqui, eu nem coloquei ela na geladeira. Eu fiz e deixei essa mousse, eu fiz ali depois do almoço, mais ou menos por volta de umas 2 horas da tarde, e mantive ela em temperatura
ambiente. Ela não foi na geladeira. Então, se ela for, ela vai manter, ficar um pouco mais firme, mas em temperatura ambiente, ela vai ficar com essa textura aqui. É uma mousse bem firme também. Tá? É essa a textura da nossa mousse. Tá? Lembrando que ela geladinha, ela vai ficar um pouco mais firme. Tá? Tá vendo? Sim. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, né? As confeiteiras aí de plantão, é esse cuidado que a gente tem que ter na hora de produzir um bolo, né? Pra gente não ter aí esses tipos de problema, né? Eu já passei por vários perrengues, vejo várias confeiteiras passando, então nós temos que ter todo esse cuidado pra gente evitar esses problemas, tá? E esse problema, como eu já falei pra vocês, na maioria das vezes aparece só depois que o seu bolo está prontinho. Ou então, quando o bolo está lá na mesa do evento. Porque já aconteceu comigo várias vezes. Do bolo sair aqui da minha cozinha intacto, bonito, chegar no evento bonito e horas depois, né, que o evento está ali acontecendo, eu começo a perceber, né, que os erros aí que eu cometi na produção do bolo começam a aparecer. Eu já vi fotos de clientes que o bolo tirou, né, na hora do parabéns e o bolo já estava um pouco baixo e o recheio querendo sair, dando aquelas barrigas ali na lateral do bolo. Porque fica, se a gente monta o bolo com 3 camadas de recheio, fica aquelas 3 ondinhas ali. Se a gente monta com 2 camadas de recheio, fica aquelas 2 camadas ali de ondinha na lateral do nosso bolo, tá? E aí, confeiteiras, me conta alguma dúvida, alguma coisa? Tem alguma confeiteira de plantão aí com a gente nessa live de hoje, nesse De Frente com a Poli? Conta aí. Não fiquem acanhadas, que eu sei que vocês têm vergonha. Final do ano, o povo fica um pouco desanimado, né, Isabela? Ainda mais que deu final de semana e Natal, aí o próximo semana Isso! O povo já quer emendar tudo, né? Já quer emendar tudo, bom, o povo pensa, vamos pensar só no ano que vem, 2023, que vem aí. As metas é só pro ano que vem, tudo em 1º de janeiro eu começo e final do ano de bandeira tudo. É isso mesmo, gente. Mas essa semana temos mais uma live na quinta-feira e eu espero todas vocês, todas as confeiteiras aqui com a gente, tá? E é isso, gente. Quem não me acompanha aí nas redes sociais, corre para poder me acompanhar aí nas redes sociais. E eu vou postando para vocês tudinho que vai acontecendo por aqui, tá bom? Tchauzinho, gente. Muito obrigada pela presença e até a próxima De Frente com a Poli. Tchauzinho.